Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa de coaching de hoje. Vamos lá, essa semana nós estamos conversando, sobre quais são as principais portas de entrada, quais são os serviços que você precisa ter na sua esteira e por onde geralmente nós entramos nas empresas. E como eu tenho conversado com vocês ao longo da semana, um dos trabalhos, um dos serviços mais demandados e mais fáceis de nós entrarmos nas empresas é através dos treinamentos e dos workshops, pelos motivos que eu já expliquei para vocês, que é, primeiro, treinamento e workshops fazem parte do linguajar das empresas, E eu tenho dito para vocês o seguinte, nós precisamos ser parecidos o suficiente, para ser confundido, e diferente o suficiente para ser contratado. Então, quando nós falamos, de treinamentos, nós estamos falando uma linguagem que é familiar às empresas, E aí você está sendo parecido o suficiente. Mas o que significa ser diferente o suficiente para ser contratado? É trabalhar, ter na sua esteira de serviços, treinamentos e workshops dentro da metodologia vivencial. Hoje já está claro, as empresas já sabem, os líderes já sabem que treinamentos e workshops teóricos não funcionam. E hoje, então, eu quero conversar um pouco com você sobre quais são os cuidados que você precisa ter para estruturar os seus workshops, os seus treinamentos, Ontem nós conversamos fortemente, quem estiver aí, e quiser colocar o seu tema, eu vou dar meu feedback no final dessa live. Ontem nós conversamos fortemente sobre a importância, de você poder transformar o seu conhecimento em faturamento. E como é que você transforma o seu conhecimento em faturamento? Estruturando workshops e treinamentos. Workshops e treinamentos, então, eles além de serem uma das principais portas de entrada nas empresas, são serviços que abrem portas para você vender outros trabalhos. Então, você entra com um workshop, na sequência, se você souber realizar uma reunião de feedback, você vai vender a continuidade, deste trabalho. Porque, como eu já disse para vocês, workshops, eles não desenvolvem competências, Workshops, eles ampliam a consciência em relação a um tema específico. E aí, logo na sequência, a gente vai vender outros trabalhos, que aí sim são os treinamentos vivenciais, ou coaching individual, ou coaching de grupo, mas geralmente, depois de um workshop, dentro de uma empresa, tende a gente a vender treinamentos. E aí, muitos coaches, a grande maioria dos coaches, tem um tema que é da sua expertise. Tem um tema que eles gostam, Escreva aí para mim, qual é o seu tema? Qual é o tema da sua expertise? Qual é o tema que você gosta de trabalhar, que você domina, que você se sente confortável? Você sabia que este tema pode ser o seu grande diferencial? E que este tema você pode transformar em workshop e treinamentos, claro, focado dentro das necessidades da empresa. Então, se você quiser, coloque aí qual é o seu tema, qual é a sua expertise, que eu vou dizer para você se este é um tema que tende a ser uma demanda das empresas, se é um tema que facilmente você transforma ele num workshop, num treinamento e vende para as empresas, ok? Mas hoje, então, eu quero conversar aqui com vocês sobre cuidados, que vocês necessitam ter ao estar estruturando seus treinamentos e seus workshops. Como eu disse, é a principal porta de entrada. São treinamentos e workshops, Por tudo que eu já conversei com vocês nesta semana, que eu estou conversando com vocês. Mas você precisa saber estruturar. Muitos profissionais estruturam os workshops, os treinamentos de uma forma errada. E quando você estrutura ele de uma forma errada, o que é que acontece? O grupo entra em resistência. O grupo, ele não entra
como poderia entrar. E os seus resultados ficam prejudicados. Então, vamos lá, vamos entender algumas questões aqui, né? Primeiro, todo workshop ou treinamento, né? Ele passa por 4 etapas que você sempre precisa trabalhar. Não interessa se é um workshop de 4 horas ou se é um treinamento de 24 horas. Se você não segue essas fases, você vai ter dificuldade nos seus resultados, né? E como é que eu sei isso? Eu aprendi a duras penas, né? Há mais de 20 anos eu trabalho com desenvolvimento de líderes e trabalho com treinamentos e workshops. E no começo, quando eu não dominava estas fases, eu encontrava muitas resistências, né? Nos treinamentos, nos workshops. Eles não chegavam no resultado que ele podia chegar. Então, vamos lá. Quais são as 4 fases que todo workshop, todo treinamento deve percorrer? A primeira fase é a fase de alinhamento e contratação, certo? Sempre que os participantes chegam, e aqui eu vou falar tanto aberto quanto em company, certo? Porque essa é uma outra grande vantagem de você ter treinamentos e workshops. Você não vende apenas para as empresas, você pode fazer e deve fazer treinamentos e workshops abertos, né? Que é onde vem líderes de várias empresas, né? Para um treinamento, um workshop aberto, né? Esta é uma das principais estratégias para entrar nas empresas, certo? Para você entrar nas empresas, muitas vezes os coaches me dizem assim: Liana, como é que eu entro nas empresas? A melhor forma de você entrar nas empresas é fazendo seu nome chegar antes, certo? Mas esse é um tema que eu vou conversar hoje à noite numa live que eu vou fazer às 19h30, certo? Vamos voltar então agora, e o meu objetivo aqui com vocês hoje é, então, conversar um pouco mais sobre a questão metodológica, né? E aí é o seguinte, como eu estava dizendo, todo workshop, todo treinamento, ele necessita obrigatoriamente passar por quatro fases. Independente se é 4 horas um workshop ou se é 24 horas um treinamento, certo? Todo workshop, todo treinamento, todo trabalho vivencial, vou colocar assim, aí eu estou englobando, certo? Tanto workshops como treinamento. A primeira fase. Essas são fases que o grupo passa também. A primeira fase é a fase que nós chamamos de alinhamento e contratação. O que significa? Nessa primeira fase, você precisa alinhar os objetivos do trabalho, certo? E comprometer o grupo com o trabalho. Por quê? E por que essa fase é tão importante? Você tem que ter ferramentas específicas para trabalhar nesta fase. Porque na grande maioria das vezes, os líderes chegam, né, para os workshops, para os treinamentos, com expectativas diferentes. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades das empresas é a comunicação. Mesmo quando nós estamos fazendo in company, na maioria das vezes os líderes chegam ou desinformados ou com expectativas diferentes. Se você não faz alinhamento de expectativas, o que vai acontecer? É bem provável que você não vá atingir as expectativas dos participantes. Por quê? Porque às vezes eles têm expectativas que não têm nada a ver com aquilo que nós vamos estar trabalhando com ele naquele workshop ou naquele treinamento. Então, alinhar expectativas é extremamente importante. Logo na sequência, assim que a gente alinha expectativas ainda dentro da primeira fase, nós precisamos fazer a contratação emocional com o grupo. E aqui eu quero te contar uma coisa. No começo, quando eu ainda não entendia, né, não conhecia, não dominava as fases, né, que todo o trabalho vivencial passa, né, eu não fazia a contratação com o grupo. E o que acontecia? Muitas vezes o grupo apresentava e entrava em resistência, né? Que era o quê? Pouca participação, silêncios, conversas paralelas, entra e sai, chega atrasado, sai antes, né? As pessoas dispersas. E muitas vezes eu saía, né, dos trabalhos com o sentimento que tinha algo errado.
né, que tinha algo errado, que o grupo não estava envolvido como deveria estar, porque um dos grandes fatores de sucesso, um deles é você saber estruturar, mas o outro é você conseguir comprometer o grupo. Porque se o grupo não se compromete com o trabalho, por melhor que você seja, os resultados não vão ser os melhores. Por quê? Eu sempre digo que quando a gente está num trabalho, num workshop, num treinamento, 50% do resultado do trabalho é nosso. Responsabilidade nossa. De estruturação, de conhecer as fases, de conhecer as ferramentas, né? De estruturar o treinamento da maneira certa. Mas 50% é responsabilidade do grupo, é o quanto o grupo vai se envolver, o quanto o grupo de verdade vai participar. E aí tem a nossa grande competência técnica, que é propiciar que realmente este grupo se envolva. E isso a gente faz através da contratação emocional com o grupo, certo? Quando eu descobri isso, os resultados dos meus treinamentos e dos meus workshops mudaram completamente, porque sabe o que acontecia? E isso acontece com muitos profissionais. Eu saía dos treinamentos e workshops com a sensação bem essa, que o grupo não tinha se envolvido, né, da maneira que seria importante para o resultado, né? Que o grupo ficava conversando, que o grupo estava disperso, ou fazia aqueles silêncios horrorosos, assim, né? Que ninguém falava nada. Tinha coisa de chegar atrasado, do sair antes, do atender telefone, coisas desse tipo, né? E eu, muitas vezes, aí, por desconhecimento metodológico, né, eu saía desses trabalhos pensando que o grupo estava resistente, quando, na verdade, não era a resistência do grupo, era a inabilidade minha de condução. Até que o dia, e isso começou a se repetir, né? E aí eu resolvi ir a fundo para tentar entender o que é que acontecia, porque uma coisa é um grupo estar resistente, outra coisa é esses comportamentos se repetirem, né? E aí chegou um momento que eu disse, não deve ser só questões do grupo, né? Talvez tenham coisas minhas aí de condução. E foi aí quando eu fui aprofundar, né, nesta questão específica, fui estudar, fui a fundo, fiz mentoria, fiz supervisão, né? Até que eu entendi que o que estava faltando era eu fazer dentro do alinhamento também a contratação emocional com o grupo, né? Porque a maioria daquelas pessoas estavam ali, né, num primeiro momento, não necessariamente porque elas queriam, né, porque a empresa mandou. E se aquele trabalho, elas não se comprometessem, aquele trabalho não passasse a ser delas naquele momento, né, os resultados ficariam prejudicados. E foi aí, então, que eu me dei conta, né, que quando nós não trabalhamos a contratação emocional com o grupo, os nossos resultados ficam prejudicados. E a grande maioria dos profissionais não trabalham nessas 4 fases. E aí depois não entendem por que os resultados não acontecem. Então, primeira fase. Toda a fase de alinhamento e contratação, alinhamento de expectativas e contratação emocional com o grupo, certo? Que é onde você vai trabalhar o comprometimento do grupo e criar um ambiente seguro para que o trabalho se desenvolva. Logo na sequência vem a segunda fase, que é a fase de integração e aquecimento. O que isso significa? Logo que você alinhou expectativas, fez o contrato emocional com o grupo, agora chegou a hora de você começar a integração do grupo, certo? E o aquecimento para o tema. O que significa integrar o grupo? Integrar o grupo é utilizar ferramentas que possibilitem o grupo, os participantes se conhecerem, né? E principalmente se identificarem. Por quê? Porque se nós estamos trabalhando dentro da metodologia vivencial, ela é uma metodologia que os participantes vão ter que se expor. E se eles não se sentirem seguros para isso, eles não vão fazer. E aqui a responsabilidade é técnica nossa. Nós é que temos que utilizar ferramentas adequadas de integração e aquecimento.
ok? Só que essa ferramenta de integração e aquecimento que nós utilizamos, ela já necessita aquecer para o tema. E aqui deixa eu fazer uma diferenciação para vocês. Quando eu falo de ferramentas e a fase de aquecimento, eu não estou falando de ferramentas vitalizadoras, certo? Ferramentas vitalizadoras são ferramentas para aquecer a energia do grupo. Este não é o objetivo, certo? Aquilo são ferramentas de vitalização, que é para quando o grupo está com a energia baixa, cansado, você aplica. Não, aqui nas fases do grupo não tem nada a ver com isso, certo? Na fase de aquecimento e integração, você está integrando o grupo. A ferramenta, ela precisa propiciar que você integre o grupo e que você já comece a aquecer para o tema do trabalho, seja do workshop ou do treinamento, certo? Ele já tem que despertar a reflexão sobre o tema que nós vamos trabalhar logo na sequência, que é a terceira fase, que é a fase de desenvolvimento propriamente dito, que aí sim é onde nós vamos entrar com ferramentas, vivências, dinâmicas, jogos, metáforas, né? Para trabalhar o tema realmente, aquele que nós nos propomos. Vejam, é só na terceira fase que nós entramos no desenvolvimento, né? Do tema propriamente dito. Mas vejam, para você entrar no tema, você precisa passar pelas fases anteriores, porque senão o grupo não entra. Ele não entra, ele vai resistir e você não vai atingir resultados. O que a maioria dos profissionais faz? Entram diretamente no desenvolvimento, que foi aquilo que eu falava ontem para vocês, mesma coisa das competências. Você não entra nas competências direto. Primeiro você precisa preparar o terreno, né, que são os conceitos de base, né? Quem não assistiu a live ontem, acho que não está mais disponível aqui no Insta, mas se não tiver, tá aqui no Face, então vão lá, assistam, porque vale a pena, tá no meu canal do YouTube também, certo? Então, na terceira fase, é a fase aí sim do desenvolvimento do tema propriamente dito. Por quê? Porque agora o grupo já está aquecido, o grupo já está integrado, agora ele está pronto. Certo? E aí você vai trabalhar dentro das competências, né, do tema que você estabeleceu. E a última fase é a fase de aplicação e fechamento, que é aonde você vai utilizar ferramentas para que aquele conhecimento que o grupo adquiriu, né, durante aquele trabalho, como é que ele vai levar aquilo para a prática? E aqui você precisa utilizar ferramentas de aplicação. Por quê? Porque de nada adianta o grupo ter funcionado super bem, o grupo ter tido altos insights, né? Ter evoluído no seu nível de consciência ou ter implantado uma competência, se isso não for para a prática, certo? A competência, ela só se desenvolve de forma efetiva, né? Quando, claro, já vou explicar isso melhor para vocês, mas quando ela vai para a prática, né? Quando de verdade eu vou para a prática, eu pratico aquilo. Ok? E nesta quarta fase nós temos também o fechamento, né? Que é onde nós vamos também fazer a avaliação de todo o trabalho. E esta avaliação, se você está num trabalho em company, fazer esta avaliação da forma adequada, ela é fundamental, porque esta avaliação vai constar no seu relatório. No seu relatório que você vai entregar para a empresa no seu feedback, na sua reunião de feedback, que é a reunião que vai alavancar novos trabalhos. Com certeza, se você souber conduzir. E aqui deixa eu explicar uma outra questão que é extremamente importante. Quando nós estamos falando de mudança, né, de aprendizado e mudança, existem 4 fases também, né? A primeira fase é a fase da incompetência inconsciente, né? Que é aquela fase que a gente nem se deu conta que eu não sei. Sabe aquilo assim? Eu nem sei que eu não sei, né? Quando se está nessa fase, não há aprendizado, não há envolvimento. Por quê? Porque aquilo ainda está fora da minha consciência, né? Eu ainda nem me dei conta que eu não sei aquilo. E nós só nos interessamos
por aquilo que faz sentido para nós, certo? Então, sempre num treinamento, num workshop, né, nós vamos nos deparar com grupos que estão no nível da incompetência inconsciente e que nós precisamos utilizar ferramentas, e esta é o primeiro movimento, para que ele se dê conta que ele não sabe. Essa é a primeira coisa. A segunda fase da mudança e do aprendizado é a incompetência consciente. O que é a incompetência consciente? É quando agora eu me dei conta que eu não sei. Mas eu ainda não sei, certo? Só que vocês percebem que tem uma grande diferença da primeira. Da primeira é assim, eu nem sei que eu não sei, então eu nem me interesso por isso. Porque eu só me interesso, o adulto só se interessa por aquilo que vai lhe trazer um resultado. E se eu nem sei que eu não sei, eu tô longe disso, certo? A segunda fase é a incompetência consciente, que é quando eu me dou conta que eu não sei. E aqui, e nós percorremos todas essas fases dentro de um treinamento vivencial, né? Porque muitas vezes o grupo chega na incompetência inconsciente. Ele acha que ele sabe. Ele acha que ele sabe fazer. E aí nós vamos utilizar ferramentas para que ele se dê conta que ele não sabe. Porque não adianta você dizer que ele não sabe. E essa é a grande magia do treinamento vivencial. É o grupo fazendo e se dando conta do que ele sabe, do que ele não sabe, quais são as suas competências e quais são as suas incompetências. E por isso que as escolhas das ferramentas é tão importante. Né? Porque se você não utilizar a ferramenta certa, o grupo não vai passando de um nível para o outro, certo? Aí, o grupo se deu conta, você utilizou lá uma ferramenta específica em relação àquele tema, né? E o grupo se dá conta que ele não sabe. Mas agora ele se deu conta, ele está na incompetência consciente, agora ele já sabe que ele não sabe. Agora ele está aberto. Agora, se ele percebeu que ele não sabe e que aquilo é importante para o seu desenvolvimento, da sua liderança, agora ele vai querer aprender. Agora ele vai estar aberto, né? Porque ele comprovou que ele não sabe. Não é a gente dizendo você não sabe, né? Ok. Aí vem a terceira fase, que é a competência consciente, né? E num treinamento, no workshop, não. No workshop, vamos lá. Bom, deixa eu terminar, depois eu explico as diferenças. Aí, num treinamento, nós entramos na terceira fase, que é a instalação das competências, que é a fase da competência consciente, que é quando você está instalando, desenvolvendo aquela competência. Então, neste momento, ele já aprendeu a fazer diferente, ele já testou, ele já experimentou, e aí a importância das ferramentas também certas, adequadas, né? Agora ele já sabe, certo? Agora ele já sabe fazer. E é aqui os treinamentos, né? Num primeiro momento, se você estiver fazendo um treinamento de 24 horas, é até aqui que a gente vai. Nós não conseguimos em nenhum treinamento que não seja um projeto de longo prazo, nós não conseguimos acompanhar e chegar na competência inconsciente, que é a quarta fase. O que é essa quarta fase? É quando nós já introjetamos aquela competência. Eu brinco que aquilo já foi para o sangue. Agora eu não preciso mais pensar para fazer. Quando nós estamos na competência consciente, nós ainda precisamos prestar atenção, porque senão a gente não faz. A gente faz um piloto automático, que é o jeito anterior. Ela exige de nós um cuidado, né? Aqui tem uma comparação que é super legal e deixa isso muito claro, né? As fases do aprendizado, que é o aprendendo a dirigir, né? Quando você é criança, você não tem nem noção que você não sabe. Por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos, né? E para ele acha que ele sabe dirigir. Ele diz, não, mamãe, mas eu sei, o dia que eu pegar o carro, eu sei fazer, porque, ó, eu vejo vocês fazendo isso, fazendo aquilo, tem que apertar aqui, tem que apertar ali. Então, para ele não tem a noção que ele não sabe, né? Porque como ele sabe, entre aspas, um pouco da teoria do como é que se dirige,
Ele acha que ele sabe dirigir. Ele está na incompetência inconsciente. Quando é que ele vai se dar conta que ele não sabe dirigir, né? Quando a primeira vez ele pegar um carro e literalmente o carro não ligar, afogar, apagar, aí ele vai se dar conta que não, ele não sabe. E aí ele se abre para o aprendizado. Aí vamos imaginar, você entra numa autoescola, você começa a aprender. Vamos lá, lembrem quando vocês começaram a dirigir, como é que era? Como é que era quando vocês começaram a dirigir? Não é assim? A gente pensa, agora eu tenho que botar a primeira, agora eu tenho que colocar a segunda, agora eu tenho que apertar na embreagem, aí agora eu tenho que dar o sinal, porque eu vou dobrar. Tudo tem que ser pensado. A gente não faz ainda no piloto automático. E a gente ainda não faz no piloto automático porque nós estamos na fase da competência consciente. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas se eu não prestar atenção, eu vou fazer errado. Ou eu não vou fazer. Hoje, quem dirige já há algum tempo, isso já virou automático. A gente nem se dá conta que a gente ligou o sinal, a gente nem se deu conta que a gente troca a marcha, né? Por quê? Porque agora sim já virou a competência, desculpa, inconsciente, certo? Já virou competência inconsciente, já está no sangue, você não precisa mais pensar. Nos trabalhos, quando são trabalhos breves que eu quero dizer, treinamentos de 24 horas, enfim, né? Nós vamos até a instalação, que é a fase 3 da competência consciente. Ele aprende a fazer. Só que, se não tiver a manutenção, a tendência é regredir. E é exatamente aqui o grande ponto que faz com que a gente venda os novos projetos. Mas isso é assunto para hoje à noite, na live que eu vou fazer aqui com vocês, ok? Mas eu queria mostrar para vocês uma outra questão aqui, né? Que são as diferenças no nível de aprendizado e mudança quando nós estamos falando de workshops e quando nós estamos falando de treinamentos. E por que você tem que entender isso? Porque isso é fundamental na hora da sua venda, porque se você prometer o que você não pode entregar, saiba que você vai se queimar. E você nunca mais vai trabalhar para essa empresa. E isso é outro erro que a maioria dos profissionais fazem, né? Prometem, por exemplo, desenvolver competências num workshop. Num workshop você não desenvolve competência. Sabe por que você não desenvolve? Porque não tem tempo hábil para isso, certo? Não tem tempo hábil. Num workshop nós trabalhamos a fase 1 e a fase 2. A fase da incompetência inconsciente, nós levamos o grupo para incompetência consciente. É uma ampliação de consciência. Nos treinamentos, não. Nos treinamentos, nós já evoluímos para a instalação da competência. Só que, se não tiver manutenção, esta competência volta. Vou voltar para o exemplo, volta para trás, né? Se perde esta competência. Vou dar o exemplo do dirigir, né? Tem pessoas que entram na autoescola, aprendem a dirigir, tiram carteira, só que não exercitam. Se ela passar ali um ano sem dirigir, quando ela for pegar o carro, ela voltou. Ela voltou no seu nível de competência, né? E é bem provável que ela vá ter que novamente desenvolver a competência do dirigir. Por quê? Porque não virou competência inconsciente, porque ela não treinou, ela não exercitou aqui, certo? Mas eu vou conversar mais sobre isso hoje à noite com vocês na live, que é como é que a gente vende, né? Como é que realmente você alavanca, né? Entrando nas empresas ou fazendo treinamentos, workshops abertos, mas alavancando novos projetos, vendendo novos projetos, ok? Então hoje eu queria pontuar, né? Um pouco sobre a questão metodológica. Por quê? Porque treinamentos, workshops é a forma mais fácil de você entrar nas empresas, certo? Só que, e é, entre aspas, o serviço mais fácil de ser entregue. Em que sentido? Porque nós temos o controle na nossa mão, certo? Mas, por outro lado, se você não sabe estruturar, se você não sabe escolher as ferramentas, se você não sabe conduzir o grupo, você vai ter sérios problemas, certo? Porque não é um treinamento teórico, ele é vivencial. Um outro erro que muitos profissionais cometem. Muitos profissionais me dizem assim, Liana,
Qual dinâmica tu me indica? Eu vou fazer um treinamento X, qual dinâmica que tu me indica? Na verdade, a dinâmica, a escolha das dinâmicas é um dos últimos passos dentro de uma estruturação de treinamento, né? Por quê? Porque a dinâmica, ela precisa, a ferramenta que você vai usar, seja um jogo, seja uma metáfora, seja uma dinâmica, seja um assessment, ele precisa respeitar as 4 fases, né? Em qual é a fase que você vai introduzir, e você vai usar aquela ferramenta para quê? Qual é o objetivo? Porque a ferramenta, ela é escolhida em cima do objetivo. E aqui muitos profissionais fazem o seguinte: eu adoro a ferramenta X, vou aplicar. Mas aquilo não desperta, não traz à tona o tema que você precisa trabalhar. Então não dá. Outro grande erro que muitos profissionais cometem: prometem o que não é possível ser entregue, né? A empresa solicita um treinamento de 8 horas e ela quer que você desenvolva 4 competências. E o pior, muitos profissionais aceitam. O que vai acontecer? Você não vai instalar 4 competências em 8 horas, certo? E quem vai ficar por incompetente é você. Então, nós precisamos saber o que é possível dentro de qual carga horária, certo? Então, jamais prometo que você não vai poder entregar, certo? E entregar, e as empresas, que você precisa entender também isso, a empresa vai te pedir, porque ela não tem o conhecimento técnico. Quem tem o conhecimento técnico, quem tem a obrigação de ter o conhecimento técnico somos nós, certo? Então, vamos lá, deixa eu ver. A Creuza, Liana, o que caracteriza um treinamento vivencial? Ótimo, Creuza, vamos lá. Um treinamento vivencial, né? O que caracteriza um treinamento vivencial? Um treinamento vivencial, ele trabalha no aqui e agora, através de vivências, aonde o grupo constrói o seu aprendizado a partir das vivências que ele faz dentro do treinamento, certo? Dentro do treinamento vivencial, né, há toda uma construção de competências, de conhecimento, mas que não se dá de forma teórica, ele se dá de forma prática. Um treinamento vivencial, ele sempre percorre 4 fases. A primeira fase, aqui uma coisa é aquilo que eu expliquei para vocês, as fases do treinamento, certo? Vivencial. Fase de integração e aquecimento, fase de alinhamento e contratação, integração e aquecimento, desenvolvimento, aplicação e fechamento. Sempre que a gente, e qual é, Creuza, a maioria dos profissionais que hoje nós temos no mercado, né, dizem que trabalham com treinamento vivencial e, na verdade, não trabalham. Eles utilizam ferramentas, certo? Porque um treinamento vivencial, ele se caracteriza pelo quê? Você sempre vai estar utilizando uma vivência, um jogo, um assessment, uma metáfora. Você vai estar sempre propondo para o grupo uma atividade, certo? Essa é a primeira fase. Logo na sequência, vem toda a fase da análise, que é a hora que o grupo fez, é a hora que o grupo sai e que agora o grupo vai analisar, ver sentimentos, percepções. Esta análise ela é dirigida, certo? Através de perguntas, aonde o grupo vai analisar o que foi que aconteceu. Quais foram os sentimentos, as percepções, o que eles fizeram que ajudou, o que atrapalhou. Então, o aprendizado é aqui e agora, certo? É do que eles fizeram ali naquele momento. Então, é toda uma análise, que é a segunda fase, que é o processamento, que a gente chama. E nós fazemos tanto processamento dirigido quanto aberto, certo? Que é quando de verdade o grupo vai parar, o grupo já fez a atividade, já realizou a proposta que você fez. Agora é a hora que o grupo sai e vai analisar sentimentos, percepções, o que eles fizeram, o que ajudou, o que atrapalhou. Logo, que a gente chama de processamento. Logo na sequência, ainda dentro do processamento, nós levamos eles também a fazer as conexões com a realidade. O que de tudo aquilo ali que eles vivenciaram, perceberam, né? E essas são todas com perguntas dirigidas, né?
de tudo aquilo, o que isso fala deles no dia a dia? Porque a forma que eles se comportam ali é a forma como eles se comportam lá na empresa, lá no seu dia a dia, certo? E aqui vem as grandes sacadas, né? As grandes sacadas vêm na fase do processamento, que é a fase da análise e da conexão com a realidade. A grande maioria dos profissionais não sabem fazer isso. Só aplicam a dinâmica. A dinâmica, ela não gera transformação. O que gera transformação é a análise e a conexão, certo? E aí a gente sempre fecha fazendo um fechamento teórico. O que é o fechamento teórico? Que é 20% do tempo, certo? O fechamento teórico agora a gente traz a luz para eles. Questões, fechamentos teóricos mesmo. Eu brinco que agora a gente dá nome para aquilo que eles já se deram conta. Para aqueles conhecimentos que eles já construíram ali através da vivência e das análises. Fechado? Deixa eu ver. Então, são vivências reais, um cenário criado não seria vivencial. Não, Creuza, nós utilizamos cenários criados, sim, certo? Só que, qual é a grande questão? Você pode usar casos reais com o grupo, né? A gente também utiliza, mas você muitas vezes vai trazer um jogo, vai trazer uma dinâmica para eles, certo? Por quê? Porque ali replica o comportamento deles. A forma como eles funcionam numa vivência, num jogo, numa dinâmica, é exatamente igual como eles funcionam lá fora. Só que agora eles estão num ambiente, entre aspas, lúdico, né? E aí isto vem de uma forma ainda mais acentuada. E este é o grande aprendizado, porque eles reproduzem a forma de funcionamento individual e, quando é em company, o funcionamento do grupo, tal qual, né? E aí, no processamento, na análise, na conexão, é que vem o grande aprendizado. Porque nós não estamos falando lá de fora, nós estamos falando do que eles fizeram aqui, da forma que eles se portaram aqui. Né? E por isso os treinamentos, a metodologia vivencial, ela funciona tanto, né? Por quê? Porque nós não estamos falando do que acontece lá na empresa. Não, nós estamos falando do que eles fizeram aqui. E é muito legal porque nesta hora aparece exatamente o funcionamento deles lá fora, individual e do grupo. Né? E por isso que os treinamentos vivenciais dentro da metodologia vivencial ele é tão efetivo, porque o grupo não tem como negar. Ele fez ali agora. Então, os treinamentos vivenciais, eles partem do aprendizado, da vivência do aqui e agora. Né? Só que, claro, se você apenas aplica a ferramenta, né, e não faz toda a parte do processamento, né, que é a parte mais importante, né, o aprendizado não ocorre, né, a instalação da competência não ocorre, ok? Perfeito, Creuza, muito bom. Antes eu tinha perguntado para vocês, né, o que se vocês tinham algum tema, e o Júnior colocou, né, se vocês tinham algum tema da sua expertise que você gostaria de trabalhar, e o Júnior colocou comunicação. Perfeito, Júnior. Comunicação, né, ele é um tema que você pode ter vários workshops e vários treinamentos, certo? E é um tema muito, que as empresas necessitam muito. Comunicação é uma das principais dificuldades das empresas, certo? Só que aqui, Júnior, uma orientação para você, qual é o grande cuidado? Comunicação é extremamente vasto, certo? É um tema muito vasto. Então, não queira trabalhar tudo de comunicação, por exemplo, em 16 horas. Você pode ter vários treinamentos sobre comunicação, cada um trabalhando uma parte da comunicação. Ok? Perfeito, é um tema excelente. Ok? Bom, mas como eu comentei com vocês ontem, e vou comentar hoje aqui novamente, né? Os treinamentos e workshops são as grandes portas de entrada.
Só que para isso você de verdade tem que saber fazer, né? Se você não souber, você corre o grande risco de se queimar, né? E recuperar uma imagem é muito mais difícil do que construir uma imagem, né? E é exatamente por isso que nós temos a nossa formação de trainer de líderes, porque a gente sabe que no começo é difícil construir mesmo, que as nossas formações básicas de coaching e nem as avançadas nos ensinam a estruturar e trabalhar com treinamentos. Então, na formação de treino de líderes, nós ensinamos como que você utiliza o seu conhecimento, como é que você estrutura treinamentos, mas nós também disponibilizamos para vocês 5 trabalhos prontos para você estudar, vender e aplicar, que é um treinamento de 24 horas para líderes, que é onde a gente trabalha os conceitos de base, que você sempre vai começar por eles, né? 2 treinamentos de 8 horas e 2 workshops. Todos esses treinamentos e workshops você pode vender tanto em company quanto aberto. São temas que levam ao fechamento de novos projetos. E neste momento, nós estamos com uma mega oferta que nós vamos fazer sobre o trainer de líderes. Só que essa oferta só vai acontecer para quem estiver no nosso grupo VIP. Nós estamos com o nosso grupo VIP aberto, né, um grupo do WhatsApp, que tem como único objetivo nós disponibilizarmos para vocês uma super oferta. Só que para entrar no grupo, e só vai receber a oferta quem está no grupo. Vocês não vão me ver falando aqui sobre essa oferta, vocês não vão ver essa oferta em lugar nenhum, além de dentro do grupo, certo? Porque ela é uma mega oferta, super diferenciada, que vai acontecer dentro de uma janela super pequena. Amanhã eu anuncio qual é esta oferta e na quinta-feira o grupo fica aberto das 9 às 19, né? Para vocês adquirirem a formação. Às 19h01, você já não tem mais esta mega oferta, certo? Então, ou quando encerrarem as vagas, porque também nós temos um número limitado, porque está um valor muito diferenciado do nosso valor normal. Hoje, a formação de trainer de líderes, o valor normal dela é R$ 2.497, certo? Por quê? Com um workshop, esse já está um valor super acessível, porque com um workshop, você já recupera este valor, certo? E você tem 5 serviços para serem vendidos, né? Só com treinamento de 24 horas, você já fatura em torno de R$16.000, né? E eles estão prontos, né? São treinamentos e workshops que eu realizo nos meus clientes. Mas eu resolvi agora, né, para realmente, assim, para que vocês possam ter contato, para que o financeiro não seja um impeditivo para vocês. Nós estamos com o grupo VIP aberto, mas o grupo, para entrar no grupo VIP é somente até hoje à meia-noite. Amanhã já não dá mais para entrar no grupo. É só enquanto a gente tiver as vagas. Vocês sabem que os grupos do WhatsApp, né, comportam poucas pessoas. Amanhã nós vamos estar abrindo qual é esta super oferta. E a aquisição se dá apenas na quinta-feira, enquanto tiverem vagas. Se em 1 hora encerrarem as vagas, encerrou a oferta, né? E o valor volta normal para R$ 2.497, que está muito acessível, né? Mas dentro do grupo você vai ter a oportunidade de ter um mega desconto. Um mega desconto para que realmente você possa ter no seu portfólio estes serviços, que é por onde você vai entrar nas empresas. Ok? Tranquilo? Então, vamos combinar o seguinte, quem quiser, né, participar do grupo, me chama aqui em inbox. Quem tá no Insta, me chama em inbox ou vai na bio, né? Tem lá o link do grupo. Aqui no Face eu vou estar colocando aqui embaixo, ok? Deixa eu só ver aqui, a Giovana tá me fazendo uma pergunta. Isso, Giovana. Primeiro, não, Giovana. A Giovana colocou uma pergunta. Colocou uma pergunta aqui. Primeiro, alinhamento e engajamento. Não. Você está falando das 4 fases, né? Primeiro, alinhamento e contratação. Segunda fase é a fase de integração e aquecimento. Terceira fase, as fases do treinamento, né? E dos workshops. A terceira fase é a fase do desenvolvimento propriamente dito. E a quarta fase é a fase de
Aplicação e fechamento. Outra coisa que eu falei, acho que você juntou as duas coisas aqui, né, Giovana? Outra coisa que eu falei foi quais são as 4 etapas da mudança e do aprendizado, que é a primeira fase é a incompetência inconsciente, a segunda fase é a incompetência consciente, a terceira fase é a competência consciente e a quarta fase é a competência inconsciente. Eu vou aprofundar hoje à noite isso com vocês, numa live que eu vou fazer aqui às 19h30, né? Aonde eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza os treinamentos, workshops, para vender e entrar nas empresas. E aí eu vou falar da reunião de feedback, que é outra reunião que vocês aprendem dentro da formação a conduzir esta reunião. Eu vou trabalhar nas 4 fases, certo? Da aprendizagem e da mudança, porque esta é uma grande argumentação de vendas, ok? Vamos lá, o Andrade está perguntando, tá quanto o valor atual, Andrade? O valor atual da formação é R$ 2.497, certo? R$ 2.497. No grupo ele vai estar por um valor super diferenciado, certo? Mas mesmo este valor, ele está super diferenciado, porque é uma formação, você tem uma certificação, você aprende 5 serviços, apenas com a venda de um workshop. Você já recupera esse investimento. E a grande vantagem de se ter treinamentos e workshops, né, na nossa esteira de serviço é porque eles são replicáveis, né? Você vende várias vezes o mesmo treinamento e o mesmo workshop, ok? Então, vamos lá. Quem quiser vir para o grupo VIP, poder ter acesso a esta mega oportunidade que vai durar apenas um dia, vem para o grupo VIP, o grupo fica aberto somente até hoje à noite. Amanhã já não é mais possível entrar no grupo e quem não estiver no grupo não vai ter acesso a esta mega oportunidade, ok? Hoje às 19h30, quem quiser continuar a nossa conversa, né, sobre treinamentos e workshops, né, e como é que você utiliza eles para trabalhar o seu posicionamento, entrar nas empresas e faturar alto, né, me encontra aqui no Insta ou no Face às 19h30 hoje, ok? Um grande abraço, te espero do lado de cá aqui no grupo VIP. Um grande abraço, tchau!